E aí, você já pensou em ser um super-herói? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já olhou e pensou, e se eu tivesse um superpoder? E se eu pudesse correr mais rápido do que todos ou voar? Quem sabe ter uma super audição? Imagina na hora de uma prova, você tá lá e você ouve seu coleguinha que só tira 10 sussurrando a resposta da prova. Claro que você já pensou em fazer algo assim, eu tenho certeza, porque eu também já pensei. E se eu fizer uma enquete com vocês agora de quem é o melhor super-herói, vai dar uma briga gigante, porque eu vou ter um monte de gente que fala, não, são os da DC. Tem outros que falam, não, são os da Marvel. E outros que vão falar de outras produtoras que fazem de vários filmes de ação e filmes de super-heróis. Mas ser super-herói é algo comum, algo que todos nós temos vontade de ser. Sabe o que é engraçado? É que todos esses super-heróis, eles são baseados em ideias e vontades que nós gostaríamos de ter e não podemos. Porque nós olhamos os problemas ao nosso redor e falamos, e agora, quem poderá nos defender? E muitas vezes pensamos que um super-herói vai poder resolver o nosso problema. Mas eu digo uma coisa para vocês, que tem um livro que ele fala de diversos heróis. Heróis que realmente eles existiram. E eu sei que você já sabe que eu vou falar da Bíblia. E realmente, na Bíblia, tem diversos heróis que realmente existiram e que têm histórias maravilhosas pra gente. E eu tenho certeza que vocês conhecem um. Por exemplo, Sansão. Sansão é um cara muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu várias e várias vezes a história desse juiz da Bíblia. Os juízes, eles surgiram num momento da história onde as pessoas, o povo de Israel, não tinha um rei, não tinha alguém que governava. E o juiz, ele era o governante, tanto político quanto militar. Ele fazia esse trabalho na região onde ele morava. E tantas coisas interessantes sobre Sansão. Uma que eu quero só frisar para vocês é de que ele só tinha o superpoder quando ele estava junto de Deus. Só que eu não quero falar com vocês sobre os heróis que vocês já conhecem. Eu quero falar com vocês sobre heróis que são desconhecidos da Bíblia. E para falar de alguns para você, eu tenho um colega que vai falar para vocês hoje. Fala aí, galerinha bonita, tudo bem? Você curte história de super-heróis? Assim como eu? Quando eu era pequeno, eu tinha uma pequena caixa cheia de revista em quadrinhos. E lá tinha a história de diversos super-heróis. Já tive a coleção do Super-Homem, do Batman, do Wolverine, dos X-Men e do Homem-Aranha. Não sei o que fim deu a minha caixa, faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas essas histórias sempre nos encantam, não é verdade? Tivemos histórias aí nos gibis, na televisão. Eu sou da época em que aparecia no programa Show da Xuxa, o He-Man, os Thundercats e tantos outros heróis dos anos 80. Sim, eu já sou um pouquinho velhinho. Hoje eu quero contar a história para vocês de super-heróis e dizer para vocês que eles não existem apenas na imaginação, mas eles também estão presentes na palavra de Deus. Me acompanha nessa aventura. Israel vivia um período muito turbulento. Saul, ele estava muito irado, porque Davi estava conquistando a atenção de todas as pessoas. Dessa forma, Saul resolveu perseguir Davi, ameaçando matá-lo. Davi, então, foi obrigado a fugir de Saul. E na fuga de Davi, Saul, movido pela inveja, foi implacável com muitas pessoas. Davi fugiu então e encontrou 400 homens dentro de uma caverna onde ele se refugiou. Esses 400 homens estavam abatidos de espírito, entristecidos e eram homens apertados em Israel. Nessa caverna, chamada Caverna de Adulão, além desses 400 homens, haviam os familiares de Davi também que haviam sido ameaçados pelo rei Saul. Na Caverna de Adulão, foi um tempo que Davi teve que passar para reencontrar suas forças em Deus. Entre os 400 homens que ali estavam, cerca de 30 homens eram conhecidos como os valentes de Davi. Esses homens eram poderosos, e 3 deles se destacavam. O primeiro era Josebe. Josebe, com uma lança, enfrentou 800 homens e os venceu, de uma vez só. O segundo era Eleazar, que lutou tanto, mas lutou tanto, que a sua mão não conseguia soltar o punho da espada ao final de uma batalha. E o terceiro deles era Sama, que defendendo um campo de lentilhas para os suprimentos do rei, enfrentou vários homens e não deixou esses campos serem roubados pelos filisteus.
Esses homens enfrentaram altos e baixos em sua vida, por isso que eles estavam ali naquela caverna, e orar e louvar a Deus fez grande diferença. O Salmo 57 e o Salmo 142 mostram as orações e o louvor que eles prestaram a Deus, o que foi suficiente para recobrar a força e voltar então à ativa e cumprir a missão que eles precisavam cumprir. Essa história lembra muito a história de um personagem da minha infância, que era o He-Man. O He-Man, quando ele estava em perigo, ele clamava com a força de seus pulmões para a caverna de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! A caverna de Grayskull era um local de onde vinha a força do He-Man, e ele com sua espada e grande força derrotava os seus inimigos. Caverna não é o local onde a gente encontra a força de verdade. Davi, ele não encontrou a força na caverna, Davi encontrou Deus. E quando ele estava ali comungando com Deus, foi que Davi ele pôde ter a verdadeira força para cumprir a sua jornada e a sua missão. Eu e você podemos cumprir a nossa missão também com a força que Deus nos dá. Para isso, devemos então conhecer Deus através da sua palavra e através de uma vida de oração. É dessa forma que eu e você conseguimos ser heróis de verdade, assim como aqueles heróis que nós vemos na Bíblia. Diferentemente do He-Man, aqueles heróis são verdadeiros e o He-Man é apenas uma fantasia, que você se torne um herói de verdade, assim como os heróis bíblicos. Não é preciso fazer grandes gestos para você ser um super-herói. Você não precisa ter 3 garras que saem dos seus pulsos e nem uma espada super poderosa que te dá uma super força. Nos tempos que vivemos hoje, pequenas atitudes podem transformar você em um herói. Atitudes como essa aqui, ó. Essa máscara, no passado, era uma máscara que caracterizava os bandidos, os ladrões de banco. Mas hoje, essa máscara salva a minha e salva a vida de muitas pessoas. Além de buscar o poder de Deus, também se proteja e use essa máscara para salvar muitas vidas. Que Deus te abençoe, meu querido amigo. Vocês viram que interessante? Tantos heróis que a gente conhece e provavelmente os valentes de Davi, esses heróis que ele falou, que o Miguel contou para vocês, pode ser que vocês nunca tenham ouvido eles na vida, nem lido as histórias dele na Bíblia. O mais interessante é, essas pessoas, assim como eu e você, se estivermos ao lado de Deus, podemos fazer coisas maravilhosas. Então, pessoal, busca a palavra de Deus, busca estar em contato com Deus todos os dias, para que Ele possa revestir vocês de superpoderes. Beleza? Até uma próxima!